Bom dia, como é que nós estamos nesse dia? Que alegria poder mais uma manhã, mais um momento de reflexão, mais um momento de aprendizado na palavra de Deus. E para isso eu quero te convidar, nós estamos meditando, nós estamos pensando numa vida de santificação na presença do Senhor. E como fazer isso, o que fazer para que essa vida seja uma vida proveitosa e para que nós cresçamos na presença de Deus. O que Deus nos exige, o que Deus quer de nós é uma vida que agrade a Ele. E para isso nós precisamos, estar diante do Senhor em todo o tempo. Eu quero que você pense comigo nesta manhã sobre um processo, sobre uma vida de santidade. O que é ser santo? O que é estar em santidade? Qual é o estado, ou o ato, ou o processo que nos torna santo? Como fazer isso? Quero que você abra aí em 1 Tessalonicenses, a Bíblia Sagrada, 1 Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4 para a nossa meditação nesta manhã. Não deixe de ler a palavra de Deus, ela tem sempre um norte a nos dar, ela tem sempre um incentivo, ela tem sempre uma direção a nos conduzir. Para isso eu quero que você abra carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 4, para a nossa meditação nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1: Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo. E os incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado pelo privilégio, obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprender a viver uma vida de santidade na Tua presença. Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a nos aproximar do centro da Tua vontade, para que possamos viver uma vida plena diante de Ti. É o que nós te pedimos, que o Senhor nos abençoe. Abençoe cada lar, cada vida, cada um dos Teus filhos, Pai. Estarão meditando nessa Tua palavra juntamente comigo nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando eu olho esse capítulo, eu penso quando Paulo, ele que era uma pessoa que vivia fazendo o que achava que era certo diante de Deus, ele vivia de uma forma a defender aquilo que ele cria, e tudo o que ele fazia era em nome de uma fé. E agora ele vem aqui incentivando a uma vida dedicada a agradar a Deus. A gente tem pensado nessa semana sobre santidade, sobre santificação, e é interessante que uma vida que agrada a Deus não é uma vida onde nós fazemos a nossa própria vontade. Porque o Senhor Jesus, quando ele veio aqui, tudo o que ele fez foi para agradar a Deus.
Tudo que ele fez foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. E quantas vezes nós queremos viver de maneira a fazer aquilo que satisfaz a nossa própria vontade? A palavra de Deus ela é rica quando ela vem a nos incentivar a viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, uma vida separada. E a gente fala de santidade. O que é santidade? O que é ser santo? Santidade é algo que precisa estar inserido, estar intrínseco em nosso viver. Ser santo é ser separado. O ato, de santidade é um processo de se tornar santo. Processo, Todos nós sabemos muito bem que ser santo não é você simplesmente ser uma pessoa quietinha, pacata. Não. É uma pessoa ser diferenciado no mundo em que você vive. É representar, é apresentar o Senhor Jesus em tudo que você faz. Quando a gente pensa em santidade, lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 19, ele fala assim: uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza, pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora, devem se entregar como escravos à vida de justiça para que se tornem santos. Olha que coisa interessante. Paulo está lembrando aos romanos aqui que no passado a vida era uma vida desregrada, uma vida de pecado, uma vida onde a natureza humana, a natureza fraca, a natureza decaída, a natureza pecaminosa dominava, e a gente não vivia uma vida de justiça para nos tornarmos santos. Versículo 20 diz assim: quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Olha que coisa interessante. O mundo, ele não tem obrigação de fazer o que é certo. As pessoas do mundo, eles não têm o dever de fazer aquilo que agrada a Deus, mas nós não. Nós fomos separados para viver uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor. Então, todas as vezes que você, meu irmão, minha irmã, estiver diante do Senhor e o pecado bater à tua porta, lembre-se que você já não é mais escravo do pecado. E você pode dizer não para o pecado. E você pode abandonar as suas paixões, os seus desejos, que consome você. Versículo 21 de Romanos 6 diz o seguinte, o 21 fala o seguinte, 21. Cadê, meu Deus? Meu Pai, cadê ele? E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. 22. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Só até aqui. Você quer ter uma vida futura na presença de Deus? Hoje você não é mais escravo do pecado, porque Jesus Cristo te libertou. Hoje você tem que viver cada dia mais, para fazer aquilo que agrada ao Senhor. O texto que nós lemos diz assim: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Viva em santidade, viva em honra na presença do Senhor. Procure fazer
aquilo que agrada a Deus, aquilo que vai tornar você uma pessoa pronta e apta a viver na eternidade, a desfrutar da vida eterna em Cristo Jesus. Viver em santidade é viver longe das paixões, longe do pecado, longe dos desejos da sua carne, longe da vontade humana e viver a vontade de Deus. Você já parou para pensar nisso? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que você tem feito para agradar a Deus? Hoje é tempo, agora é o dia de você, é a hora de você renunciar o pecado, é a hora de você deixar, abandonar o pecado e viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te fortaleça e te conduza na presença dEle, para que você viva uma vida de santidade na presença do Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos o Teu nome, nós engrandecemos o Teu nome, Pai, por esta manhã, por essa oportunidade de aprender que o Senhor é santo e que nós precisamos nos santificar, nos desviar, ó Pai, de toda a maldade da carne e fazer a Tua vontade. Abençoe essa palavra, que ela gere em nós transformação, mudança e, ó Deus, que nós possamos Te glorificar em tudo que fizermos. Em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a você que está comigo nesse tempo. Quero pedir, se você gostou dessa reflexão, que você deixe o seu joinha, que você possa compartilhar com outras pessoas, para que esse evangelho, essa palavra, possa chegar a outras pessoas e fazer também mudança na vida de muitos. E se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva. É grátis. Você não vai pagar nada por isso. Você só vai ganhar quando você receber, quando eu postar qualquer mensagem, qualquer reflexão, você vai receber imediatamente e você vai poder desfrutar e meditar comigo na palavra de Deus. Se inscreva, ative o sininho das notificações, tá bom? Um grande abraço, fique na paz do Senhor.